E aí, Davi aqui, tamo de volta, ó, até rimou. Eu tô com meu microfone novo, então ele chegou, então vocês podem ver que a voz está diferente dos tutoriais anteriores. E agora vai ser bem melhor para fazer aqui com vocês, porque a qualidade dele é bem melhor. E a gente vai fazer um tutorial aí sobre o que é a API pra gente dar continuidade aí, pra gente ir pro Spring Boot, beleza? Deixa eu pausar a música aqui. Vamos lá. Eu tava tentando fazer, só que não tava dando muito certo, né? Porque não tava sabendo explicar, enfim, tava demorando muito. E aí eu já deixei alguns exemplos prontos aqui para facilitar pra gente. Então, não se limite só a esse vídeo, procure outros, procure ler documentos, procure entender um pouco mais sobre API. Nesse caso aqui, a gente vai desenhar uma API RESTful para a gente entender o que é uma API RESTful, tá? Seguindo os padrões REST. E aí a gente vai desenvolver uma no Spring também, né? Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, tá? Então eu peguei aqui da Amazon para a gente entender um contexto um pouco melhor do que a API. Ó. API significa Application Programming Interface, ou seja, interface de programação de aplicação, que no contexto de API, a palavra aplicação se refere a qualquer software com uma função distinta. A interface pode ser pensada como um contrato de serviço entre duas aplicações. Esse contrato define como as duas se comunicam usando solicitações e respostas. Então a gente pode pensar aqui, se ele falou software com função distintas, o que a gente pode entender de função distinta? A gente pode entender que um é o front, que é o front-end, e o outro a gente pode entender que seria o back-end. O front-end é distinto do back-end, isso é óbvio. O mesmo código que tem no front-end não tem no back-end, tá? Então, eu não vou fazer um botão colorido aqui quando eu estiver programando aqui no back-end, né? Obviamente não. Opa, ficou só front aqui, vou pôr end aqui. Então, eu trouxe aqui no Scalid, não é o canal do Lucas Montando, o canal Lucas Montando, tá? Porque tudo que ele vai explicar, ele tem que pegar o Scalid aqui e explicar. Inclusive, um abraço para ele aí. Sei que ele nunca vai assistir esse vídeo, mas um abraço para ele aí, que eu aprendi a usar essa ferramenta incrível aqui com ele, tá? A gente tem aqui, vou dar um zoom, uma garçonete numa mesa com pessoas. Mas o que isso tem a ver com a API? Tem muito a ver, porque a API ela trabalha com cliente e servidor. Então, ou seja, o cliente vai fazer uma requisição para a API. Quem é a API nesse contexto? É a garçonete. Então, o cliente vai falar: ó, eu quero um arroz. E aí é uma requisição, é um pedido. Então ele vai pegar, vai mandar na API, que é o garçom que está escutando esse pedido, via JSON, que eu já vou explicar para vocês aqui como funciona no contexto. E aí ela vai pegar, vai levar lá no servidor e o servidor tem que trazer uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Então, se deu certo, beleza. Se não, não deu. Então, por exemplo, não tem mais arroz. Então, não tem como eu levar arroz para esse cliente. Então, tem que retornar para ele um erro. E aí a gente faz isso aqui no back-end, que eu esqueci de colocar. Ó. Enfim, eu vou colocar depois que eu terminar de explicar aqui, beleza? Então, vamos lá. A gente tem como a gente está trabalhando com a API REST, eu vou até deixar aqui em cima, bem grandão, vou deixar aqui, ó. Vou deixar com um lápis aqui, ó. Vou ligar aqui e vou colocar aqui, ó, REST. Porque a gente vai trabalhar com RESTful, já vou explicar para vocês aqui. O que é o RESTful? RESTful segue os verbos HTTPs. Mas o que são verbos HTTP? Cada verbo HTTP tem uma ação. Nesse caso aqui, a gente tem um GET. Então, a gente tem lá, no Spring, por exemplo, a gente quer fazer um GET com um método, a gente coloca em cima dele @getMapping para indicar que aquele método vai fazer uma requisição de GET. Ou seja, GET busca recursos ou cache. Pode ser também, por exemplo, eu quero ir num site de... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Sei lá, eu tenho um site que se eu clicar no botão dele, ele me retorna
sei lá, muda a tela do site. Então, se eu clicar num botão dele, por exemplo, o botão de Dark Mode e Light Mode, né? O que é isso? É um get. Se eu clicar lá, ele tem que me retornar o que eu pedi. Se eu clicar de novo, ele me retorna o que eu pedi. Então, serve para isso o get. Então, por exemplo, eu quero ver um dado que eu tenho cadastrado. Como que eu vou fazer isso para puxar informação? Com o get. O get, ele busca recursos e retorna um recurso para quem está pedindo o get. Nesse caso aqui do garçom, o que ela tá fazendo aqui nesse caso já? O cliente pediu, ela levou lá no servidor, né? O back-end levou lá no servidor, o servidor trouxe uma resposta pro cliente. O que o cliente estava esperando? Uma resposta. Então, o que ela tá trazendo? Um get. Por quê? Porque o cliente, já vou explicar agora já junto, ele fez um post. Ou seja, ele criou um novo recurso. Então, ele foi lá, ele falou assim, eu quero um arroz. É um novo recurso. Ele fez um post. Post, pensa num formulário. Você tá lá cadastrando um formulário. Pode ser no site do governo, para fazer inscrição em algum lugar. Aí tu vai lá, coloca seus dados tudinho e cria lá, enviar dados. Esse enviar é o quê? É exatamente um post. Ele vai enviar essas informações e vai guardar no servidor. Vai guardar aonde? Vai guardar aqui, ó, no banco de dados que eu não criei aqui. Então, a gente já cria aqui do lado do back-end. A gente vai colocar assim, ó, igual, DB ou DB, de database, certo? E aí é um SQL aqui, como a gente já sabe, né? SQL, pode ser em MySQL, Postgres, MongoDB, MariaDB, enfim. Por que eu coloquei igual, eu já explico também. Voltando aqui para o PUT agora. Atualiza um recurso existente. Nesse contexto aqui do garçom, vamos pensar que o cliente fala assim, mas agora eu não quero um arroz, eu quero que seja o arroz da casa, porque o restaurante aqui tem um arroz especial que eles mesmos fazem. Beleza, aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse pedido que ela abriu no sistema, vai lá e vai editar. Agora o cliente quer isso e isso. Por quê? Porque senão vai ficar errado. E aí, por exemplo, se fosse emitir uma nota fiscal, não faz sentido eu emitir um produto que não é o que está sendo emitido, tá? Aí a gente tem um delete. O delete, o cliente fala assim, não, o pedido está demorando, eu não quero mais. Beleza. Ela vai lá e usa o método delete, né, do verbo HTTP. Não tem só esses, já aviso de antemão, tem mais. Mas, porém, a gente vai trabalhar com esses que são os principais. Mas aqui tá faltando um, que seria o patch, tá? Eu vou trazer uma explicação aqui da Alura, e inclusive é muito boa. Considerando os verbos HTTP que possa atualizar recursos no servidor, podemos também utilizar o método put. E aqui nesse caso a gente está utilizando o put. Quanto o patch, qual a diferença de usar um ou outro? Olha só, o put é usado para alteração de um dado completo, o patch é usado para atualização parcial. Então, essa é a diferença. Com o patch, se ele é uma atualização parcial, eu posso simplesmente vir aqui no arroz que esse cliente pediu, dar um patch nele e mudar o nome dele. Agora, nesse caso aqui, com o put, eu vou alterar o JSON completo. E aí vai fazer mais sentido quando eu mostrar aqui. Como na internet tudo é crude. Galera, lembrando aqui para complementar minha explicação, porque ficou um pouco abstrato mesmo. Eu depois li o comentário de novo do rapaz e entendi um pouco mais o que ele quis dizer. Eu tô aqui para corrigir, né? Então, por exemplo, aqui, o put, né? Eu tô lendo da documentação aqui. Put é utilizado para substituir completamente um recurso. Normalmente, quando você usa put, você envia todos os dados do recurso e ele é subscrito com esses novos dados. Então, se você omitir algum campo, ele pode ser apagado ou redefinido, dependendo da implementação do servidor. O put altera todos os dados do recurso. Já o patch é utilizado para fazer atualizações parciais em um recurso. Com o patch, você pode enviar apenas o campo ou os campos que deseja alterar e o restante dos dados dos recursos permanece inalterado. O patch é ideal para modificar um ou alguns dados de um recurso sem precisar substituí-los por completo. Então,
essa foi a correção dessa explicação entre a diferença de put e patch, tá? Como na internet tudo é crude, a gente tem aqui uma explicação mais a fundo de para que uma API serve, tá? Então, uma API, ela faz nada mais, nada menos que operações SQL. Ela faz o famoso CRUD, ou seja, Create, Read, Update, Delete, que faz muito sentido com os verbos HTTP que a gente tem aqui. Então, levando num contexto de SQL, o Create é um insert, ou seja, inserir um novo dado. E aqui seria um put barra post, tá? Aqui ele deixou put barra post porque dá para fazer das duas formas, mas a forma convencional é o post, tá? É o post. O get é o read. O que é o read? Leitura, ou seja, vamos ler um dado. No SQL, você faria um select na tabela lá e ele retornaria para você aqueles dados. Nesse caso aqui, como a gente está na web, a gente vai fazer um get e ele vai retornar para a gente uma lista de dados que a gente quer. Uma lista, enfim, um array ou qualquer coisa. Update ou modificação no SQL update pode ser put ou patching, ou eu acabei de explicar a diferença dos dois. E o delete, ou seja, destroy, delete é deletar, normal, vai deletar esse dado ali do banco de dados, certo? Então, essa seria a explicação de API, né? E a gente tem o JSON. O que é o JSON? JSON é um acrônimo de JavaScript, ou seja, Object Notation é um formato compacto, de padrão, aberto independente de troca de dados simples e rápida entre sistemas. E é aí que a gente entra essa troca de dados entre sistemas. Como o front-end comunica com o back-end? Via JSON. Então, e a API, como ela é REST, a gente está mandando no corpo da requisição um JSON, um objeto. Isso é um objeto. Um objeto de que tipo? De tipo aqui, nesse caso, vamos pensar de login, de um contexto de login. Então, a gente pode pensar aqui, beleza, a gente está aqui no back-end, né? A gente usa o Postman quando a gente não tá usando um front-end. Mas aqui no front-end já tá bonitinho, né? O botão lá, login, que eu já vou desenhar ali para vocês. Na verdade, eu vou desenhar agora, né? E eu vou explicar uma última coisa. Nesse caso desse JSON aqui, a gente já vai pôr um contexto nele. É um JSON de quê? De post. Por quê? Porque ele está cadastrando um novo usuário. Geralmente, quando você entra num sistema, você só põe login e senha. Não precisa você pôr seu CPF, por exemplo. Então, a gente está no contexto aqui de post. Então, a gente vai... como a gente está em post aqui nesse contexto, eu vou criar só um outro exemplo aqui. Vou criar o front-end aqui. Lembra que o front-end está em React. Então, não pode ser em outra linguagem, tem que ser em React, senão não funciona. E a gente tem aqui bonitinho um botão de login, vou pôr aqui login, um campozinho, botão não, é um campozinho de senha, eu pondo os nomes tudo em inglês e português, senha, e o botão de entrar, né, pode ser assim, entrar, certo. E aí tem tudo bonitinho aqui, pintadinho, alinhadinho na tela com CSS Flexbox. O botão aqui, quando você passa o mouse, ele muda de cor. O botão da senha, ele também. O botão de entrar, ele cria um emoji de nuvem aqui, toda bonitinha, pintadinha, animada, quando você clica nele. Então isso aqui é o front-end e o React, certo? E aí o back-end, a gente tem toda uma lógica aqui. Que lógica? A gente tem várias camadas aqui no back-end. A gente tem a camada de service, ou seja, de serviço. A gente tem a camada de controller. A gente tem a camada de entidade, entity. A gente tem também a camada de repositório. Enfim, a gente tem nossos DTO. E tem nossos famosos if aqui, né? If else. Tem for. Tem o while aqui. Enfim, tem bastante coisa aqui acontecendo no back-end. Tá? E no banco de dados, vamos dar o contexto aqui. A gente tem o login criado, né? Nesse caso aqui, deixa eu copiar de novo esse aqui. Deixa eu dar um Ctrl D aqui, Ctrl V, Ctrl C. Deixa eu ver se ele copia. Ctrl C. Vamos fazer outro texto aqui e Ctrl V. Vou aumentar aqui.
para a gente conseguir enxergar. Quando eu for logar, levando o contexto que eu já fiz minha conta no outro endpoint aqui, o que é um endpoint? O endpoint é o depois do barra. Então, por exemplo, www.google.com. Na verdade, vamos usar um site já pronto. Quando você entra lá no YouTube, você entra em youtube.com. Aí quando você acessa um canal, ele já põe o barra, o nome do canal, barra uma outra coisa. Então o que é isso? São endpoints, são como se fosse as URLs normais aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui em cima. Dá um exemplo nesse endpoint aqui, ó. O endpoint padrão é o YouTube. Mas aí, para mim acessar esse vídeo, eu tive que vir para esse endpoint aqui. Então, eu vim para cá. Então, essa é a diferença. Olha, isso é o que é endpoint, certo? Então, seria isso. Então, eu estou no endpoint aqui para fazer login. Se fosse para criar, seria, por exemplo, no caso desse front-end aqui, seria login, sei lá, sistema/login. Agora, se fosse para criação de endpoint, eu colocaria sistema/criação usuário, por exemplo, tá? Então, nesse caso desse JSON, o que a gente vai mandar aqui no back-end? Quando a gente mandar, a gente vai mandar o seguinte, a gente vai mandar só o login e a senha. Por quê? Porque a gente não está cadastrando um novo usuário. A gente vai mandar só esses dois aqui, certo? Deixa eu apagar essa vírgula aqui. Aí, a gente vai mandar isso daqui. Então, vamos pegar aqui a caneta. O front-end vai pegar isso daqui, vai mandar isso daqui para cá. E aí, o back-end vai validar no banco de dados se existe. Mas como que ele vai fazer isso? Como que os dois estão conectados? Como que eu sei que está conectando? Como que isso vai mandar? Para onde esse dado está mandando? Através da nossa querida API. A API está aqui, ó, intermediando tudo. Ou seja, ela é o garçom entre o front-end e o back-end. E aí, o front-end manda aqui na API esse JSON. Então, esse JSON vem para a API e ela manda aqui no back-end, e o back-end vai fazer a validação. Ah, esse dado existe? Então, beleza. Vamos aqui agora no front-end. Tá, vamos aqui no front-end e retornar que deu um ok. Então, deu um 200 ok. Ou seja, acesso é permitido. Esse usuário existe. Então, vamos deixar ele acessar o nosso sistema, tá? E se ele não existisse? A gente ia retornar, por exemplo, aqui para o usuário, um 401 badge request, né? Por exemplo, um erro para o usuário, porque esse login não existe. Aí a gente teria que criar o usuário através dessa forma aqui, tá? Não, a gente, o Mano Davin gosta de falar que se a gente ensinasse Postman para todo mundo, a gente não tinha mais front-end no mercado, tá? Eu acho que não passou nada aqui de explicação. Eu acho que basicamente a API é isso aqui para o começo para a gente entender. Ao decorrer das aulas aqui a gente vai entender isso na prática. Então, nesse caso aqui eu não disse, a API está fazendo o quê? Está fazendo uma consulta aqui no banco de dados e ele tem que me retornar alguma coisa. Se ele retorna, ele é o quê? O que esse 200 OK está fazendo aqui? Ele está fazendo para mim um GET. Porque eu estou fazendo um GET na hora de entrar. Se fosse para cadastro, eu estaria fazendo um POST. E aí, se eu fizesse um POST, seria um 201. Se não me engano, status 201, que significa created. Ou seja, no content. Created ou no content? Não lembro agora. A gente não lembra, a gente vai pesquisar. Ó. Response status API. A gente pesquisa assim, a gente já tem aqui uma documentaçãozinha. Ó. A gente pode vir aqui e ler. Ó. Vamos numa outra aqui. Pode ser essa aqui. Ó. Aqui. 200 OK. Indica que a requisição foi sucedida. 201 create indica que a requisição está sucedida e um novo... não sei inglês, tá, galera? Meu inglês é muito ruim. Vamos traduzir e vamos ler traduzido aqui com o nosso querido Google. Ó, indica que a solicitação foi bem sucedida e um novo recurso foi criado como resultado. Então, ou seja, nesse caso de criar com o post um novo usuário, eu tinha que retornar um 201 criado. E aí o front-end retornaria uma mensagem bonitinha, usuário criado com sucesso. Mas por baixo dos panos tem que seguir a lógica de retornar o status certo, entendeu? Para evitar erros, enfim, para uma padronização de código aí que a gente tem, de API, para ela
ser mais robusta, entendeu? E a gente tem os status aqui 400, ó, bad pedidos, ou seja, bad request. O servidor não conseguiu atender a solicitação devido à sintaxe incorreta. O cliente não deve repetir pedido sem modificações, ou seja, digitei o login errado, digitei a senha errado, entendeu? Não autorizado, indica que a solicitação requer informações de autenticação do usuário e o cliente pode repetir o pedido com campo de cabeçalho de autorização adequado. Como isso no body da requisição, no corpo, tá? Você não vê isso porque tá tudo ali, como posso dizer, encapsulado dentro do back-end. Tá tudo ali numa lógica, certo? A aula de API foi essa. Eu acho que ficou legal. Eu acho que a explicação ficou legal. Eu vou mandar para um pessoal e pedir o feedback deles. Se vocês tiverem dúvidas, não esquecem de comentar aí e me chamar nas outras redes, que tá aí meu LinkedIn, podem me chamar lá para conversar. E a gente vai desenvolver uma API aqui em Java com Spring, usando o framework Spring. Vou tentar trazer ela de forma mais robusta possível, né? Utilizando aqui todas essas camadas que eu falei, camada de serviço, controller, entidade, repositório, DTO para transferência de dados, que deixa o dado numa camada mais segura. Então o vídeo de API foi isso, espero que vocês tenham gostado, se inscreve aí, deixa o seu like e seu comentário aí. Valeu!